Opa, economia! E agora? E agora que o Belo Horizontino anda consumindo menos. Pelo menos é o que destacou um estudo, uma pesquisa feita pela FEComércio. Esse estudo feito pela FEComércio destaca que o consumo reduziu, mas melhora nos índices de emprego está gerando aí um otimismo. E o setor de entretenimento e de turismo impulsionaram novas vagas de trabalho. Pois é, mas o fato é que 61,8% das famílias de BH estão comprando menos. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora com o economista-chefe da FEComércio Minas, o Guilherme Almeida. Ô Guilherme, satisfação, viu, recebê-lo pela segunda vez aqui no programa para a gente falar de um assunto importante. Satisfação, viu? Satisfação é toda minha. Acho que é sempre importante mantermos o público atualizado, principalmente nesse cenário, né, onde os indicadores vêm se deteriorando, algumas dificuldades orçamentárias para as famílias no dia a dia. Então, é muito importante mantê-las informadas. Perfeito. Guilherme, como eu sempre faço aqui com as pesquisas, eu uso o primeiro bloco para a gente conversar, assim, ter um panorama e depois eu trago aqui os dados da pesquisa mesmo para a gente apresentar e eu acho que funciona legal porque a gente dá uma aquecida para os dados, que aí a pessoa já vai para os dados já com alguns elementos, né? O que mais chamou atenção nessa pesquisa é de que ela tá meio pedra, meio tijolo, né? Porque, assim, a gente vê, assim, o consumidor não está indo às compras, mas, ao mesmo tempo, ele está otimista com um cenário que pode ir melhorando, o entretenimento já começa a acontecer, né? A gente não tinha festas, está acontecendo festas, você está vendo um setor movimentando, então tá uma coisa dividida aí, né? Um raio-x dividido. Exatamente. Isso é resultado de dois grandes movimentos que nós observamos, né? Por um lado, nós temos o processo de flexibilização da atividade econômica. Os dois últimos anos vimos que foram marcados pela severidade da pandemia. Isso gerou um impacto muito grande, principalmente no setor terciário, prestação de serviços, serviços de entretenimento, turismo, né? BH tem esse viés de turismo de negócios, né? O turismo corporativo, enfim. Então, nos dois últimos anos, o que a gente observou foi um aperto para essas atividades econômicas. E hoje, com esse processo de flexibilização da atividade, é justamente esse setor terciário, a prestação de serviços, que vem capitaneando a recuperação da atividade econômica. Porém, por outro lado, existe uma deterioração nos indicadores macroeconômicos, principalmente relacionados ao consumo. Então, a gente observa a escalada de preços dos produtos essenciais da cesta de consumo das famílias, são alimentos, combustíveis, habitação, enfim, conta de energia, tudo isso acaba pesando no orçamento familiar. Temos a taxa alta taxa de juros, né? O Banco Central tenta, por meio da sua política monetária mais restritiva, aumentando os juros, encarecendo o crédito para tentar controlar essa inflação. Então, por esse lado, nós temos aí alguns indicadores que vão contra o consumo familiar. Então, hoje, né, o cenário ele pode ser traduzido com esses dois grandes movimentos. Por um lado, a melhoria do cenário da pandemia, que permite a retomada de atividades essenciais. Por outro, nós temos aí a deterioração de indicadores relacionados ao consumo, que acaba freando o consumo familiar. E a gente acompanha, né, assim, o consumidor, de uma certa forma, a gente já trouxe aqui, né, a última pesquisa, inclusive, que a gente trouxe com a sua presença, não da FEComércio, que a gente também tem outros, né, profissionais da FEComércio que já estiveram aqui com a gente, mas eu me lembro da entrevista, da última entrevista que a gente fez sobre o perfil do endividamento, né, do consumidor, né, de Belo Horizonte, a gente via também que o endividamento estava em alta. E isso também acaba sendo uma barreira para o consumo, né? Às vezes não é nem que o consumidor anda cauteloso também de tudo, né, Guilherme? Às vezes é a necessidade que está sendo avaliada, né? Será que eu preciso mesmo daquele produto? E, principalmente o produto que entra naquela linha dos não básicos, eles acabam sofrendo com isso, né? Exatamente. E o que é importante, né, a gente destacar em termos de endividamento, é que, por um lado, a gente observa, sim, um aumento do endividamento,
E o grande problema, né, é como esse endividamento está sendo caracterizado. As pessoas estão comprometendo cada vez mais renda futura por meio de compras parceladas, no cartão de crédito, por exemplo, acabam tendo um orçamento, né, inferior à sua capacidade de pagamento, que acaba gerando um ponto de atenção, mas nós temos também o crescimento da inadimplência, né, e esse é o principal ponto de fragilidade quando a gente vai avaliar o ambiente microeconômico. Por quê? Porque o endividamento é todo e qualquer compromisso financeiro que as famílias possuem. Se você possui um boleto a vencer no final do mês, você já é considerado endividado. Então, você precisa de um planejamento orçamentário mais assertivo para quitar, para honrar esses compromissos financeiros. Quando você não consegue honrar esses compromissos até a data de vencimento, na integralidade, você entra para a inadimplência. E aí começa a ter as restrições de acesso ao crédito, a cadeia produtiva também começa a sentir esse impacto negativo, porque ela não vai conseguir acessar esse consumidor que está com restrição em seu nome, não vai conseguir fazer compras parceladas, então é um efeito em cadeia negativo. E hoje em BH o que a gente observa é um alto índice de endividamento e também de inadimplência, acima inclusive da média nacional, e isso gera aí um entrave. Não é nem, como você destacou, não é nenhuma cautela por parte do consumidor, é falta de opção. Ele não consegue consumir aqueles itens, principalmente itens considerados aí não necessários. Ele prioriza naturalmente aqueles itens necessários à sua subsistência, de primeira necessidade, alimentos, medicamentos, as contas essenciais, conta de luz, aluguel, conta de água, enfim, mas aqueles itens que ele não considera como essencial, vestuário, eletroeletrônicos, móveis, acabam sendo postergados. Pois é, e dentro dessa questão, Guilherme, é até legal a gente também abordar que, mesmo na compra do supermercado, que é tida como básica, a gente precisa se alimentar, o consumidor anda trocando marcas, anda mudando ali até o padrão alimentar. Infelizmente, li uma reportagem hoje dizendo que muitas famílias brasileiras estão colocando água no leite para render o leite ali, porque o leite está muito caro, ou fazendo um suco de pozinho para dar para a criança, porque o leite está muito caro, então não está dando para ter aquele leite todo dia. Se a gente tem essa relação, aí eu estou falando do ato máximo ali de economia, né? Mas mesmo a dita classe média, ela está cortando um iogurte, ela está cortando um chocolatezinho, ela está cortando aos poucos. Isso também entra nessa pesquisa de alguma maneira? Sim, porque quando a gente tem, né, a avaliação do que a gente chama tecnicamente de cesta de consumo das famílias, o que é a cesta de consumo das famílias? É aquele consumo onde são considerados itens que o consumidor mediano brasileiro consome no seu dia a dia. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele acompanha justamente a movimentação do nível de preços dessas cestas de produtos específicos, que contém hoje 377 subitens. E dentro dessa cesta, aquele grupo com maior peso orçamentário, ou seja, aquele que compromete a maior parcela da renda, é justamente esse item essencial, que são os alimentos. Então, o consumidor, em um momento de crescimento econômico, em um momento de prosperidade, ou em um momento de crise econômica ou em uma eminente crise, ele não pode simplesmente abrir mão do consumo de alimentos. O que ele vai fazer é tentar compatibilizar o seu orçamento, a sua realidade, substituir marcas, abrir mão de determinados itens que antes ele consumia com maior volume e tentar, dessa forma, passar por esse período complicado. Mas o grande problema da escalada inflacionária que a gente observa hoje é justamente a escalada de preços de itens essenciais, como o grupo de alimentos. Pois é, e esses itens essenciais que estão pesando demais, né, na hora da compra, e esse item, de certa forma, é um item, né? A gente está falando aqui da água no leite, já é um absurdo, né? É a água no feijão, já é uma situação complexa. De alguma forma, é a hora que também... Aí eu acho que se explica muito, no segundo bloco, quando a gente colocar aqui os gráficos, o nosso telespectador, nossa telespectadora vai entender ainda com mais objetividade, mas a situação é a seguinte: o cara ele chega no supermercado, ele escolhe o que ele vai comprar, então ele já está deixando, né? A gente chegou a uma conclusão aqui numa entrevista, Guilherme, que a palavra supérfluo, ela não é muito correta, porque o que é supérfluo para mim pode não ser para você.
né? Às vezes é muito relativo essa questão do supérfluo, né? Porque a pessoa trabalha tanto, né? Então ela tem aquele chocolate que ela compra, para ela não é supérfluo, faz parte da cesta de alimentos dela no Gera dia a dia. bem-estar. Mas o que está acontecendo? O cara está cortando ali, mas ele está vendo a cidade se movimentando, está vendo os eventos acontecendo, ele não tinha emprego, começa a fazer umas entrevistas de emprego. Quer dizer, eu acho que o grande raio-x que a gente tem, que a gente vai apontar no segundo bloco aqui, pelo que eu li da pesquisa, e você me corrija, Guilherme, se eu estiver errado, é de que a gente tem um cenário ruim, mas que aponta para um cenário de melhoria. Exatamente. O que essas pesquisas de confiança, né, como esse índice de consumo das famílias, nós temos também outros índices de confiança que são chamados de indicadores antecedentes, apontam. O indicador de confiança ele é basicamente um termômetro que vai avaliar se o agente econômico, seja ele consumidor, famílias ou até mesmo empresários, né, de um determinado setor, que no nosso caso o empresário do terceiro setor, principalmente do comércio varejista e prestação de serviços, como ele está avaliando o momento econômico agora, né, o cenário econômico, a atuação da sua empresa, se for um empresário, né, se for um lojista, ou do seu ritmo de consumo, da sua perspectiva profissional, do ponto de vista das famílias. Então, nós avaliamos o momento atual e a perspectiva que esse agente econômico possui para os próximos meses. E o que a pesquisa traz é justamente uma cautela quanto ao momento atual, justamente devido a esse aperto orçamentário, mas com perspectivas positivas de uma recuperação mais intensa da atividade econômica, e isso pode acarretar naturalmente melhores índices aí de emprego, de renda, enfim. Então existe uma esperança de que o cenário econômico vá melhorar no calendário do segundo semestre, mas a avaliação do momento atual ainda está cautelosa. Perfeito. E sobre essa pesquisa do consumidor, a gente volta rapidinho, conversando com o Guilherme Almeida, economista-chefe da FEComércio. A gente volta rapidinho com o nosso Economia e Agora.